que você sabe que a torcida da Inter ficou com uma certa... Sabe aquele final de relacionamento que não fica legal entre as duas partes? E vamos ter um encontro em breve, Mauro. Inter de Milão contra Roma. Quero saber sua opinião sobre Lukaku e essa situação com a Inter de Milão. Começando pelo Lukaku. O Lukaku, eu trabalho muito bacana, inclusive no Brasil, da versão do Players Tribune. O Lukaku tem um texto bárbaro, um dos 5 melhores do Players Tribune, e todos são muito bons. E é um texto anterior à Copa de 18, daquela grande Bélgica, terceira colocada, que eliminou o Brasil do Tite. O Lukaku fala uma frase muito forte, né? Que ele fala que quando ele joga bem, faz gols pela Bélgica, ele é um atacante belga. Quando ele perde gols, como ele perdeu para a Inter, né? Na final de Istambul, ele é um atacante congolês, né? Ele é aquele negro de origem congolesa. Mas independente disso, o Lukaku é assim, é um dos caras que nos últimos tantos anos mais me impressiona pela força física dele. E quando é a época que ele chega ao Manchester United da primeira vez, eu achava muito caro, acho que era na época 80 milhões de euros era muito caro, tal. Mas ele se mostrou muito interessante. O próprio Chelsea, inclusive contra o meu Palmeiras ano passado, estava lá em Abu Dhabi, né? Faz o primeiro gol da equipe do Chelsea e tal. O Lukaku tem muitas coisas muito positivas, mas eu confesso que, mesmo nessa volta, mesmo com o Chelsea campeão do mundo e bicampeão da Europa antes, eu não acho que o Lukaku estava sendo o que ele já havia sido na primeira passagem pela Inter. E essa final de Istambul ficou muito marcada, mal comparando o que aconteceu com o Inter, agora na semifinal da Libertadores contra o Fluminense e os gols que o Ener Valencia perdeu. Às vezes é até uma maldade da vida, né, Vitor? O Inter, o Colorado, chegou tão longe nessa Libertadores muito contra o Ener Valencia. Mas ele perdeu 2 gols, pelo menos impressionantes, do Beira-Rio, naquela virada impressionante do Fluminense do Diniz. Então fica marcado. O Lukaku, pela final de Istambul da Champions, também ficou marcado, mas mesmo assim ele não estava nem como titular, e eu acho que merecidamente era banco, ele não estava com a mesma condição física, técnica, a força brutal que ele tem, não estava legal, não estava rolando. Então eu acho que o Lukaku tem rodado muito, embora isso é uma coisa aí, o Mauro Betti, que eu não posso falar muito, porque é só ver meu currículo ou meu CV, quantas mudanças, além de trabalhar em muitos lugares, em quantos lugares eu já trabalhei, né? Sim. Eu tive o que fazer, o lugar estava com dificuldade financeira, fechou a rádio, tal, o portal foi demitindo gente, e outras que, graças a Deus, recebi propostas profissionais e pessoais muito interessantes. Mas ok, então não posso reclamar ou comentar que um jogador, um treinador muda muito de lugar, porque eu também sou um cara assim. Ponto. Mas assim, eu acho que isso vale para a Inter, vale para o Lukaku, vale para todo mundo. Você tem que entender algumas circunstâncias de vida e de futebol. Não é o ideal, ainda mais para o torcedor da Inter, o cara vai para Roma, depois para lá, se fosse para o Milan, por exemplo, ok. Mas é o que temos. Então, eu acho que é o caso do torcedor interista, tendo possível, esquecer o Lukaku. É porque realmente ficou um sentimento muito chato pela forma como foi toda essa chegada até a Roma, né? Tem nas redes sociais, não sei se chegou a ver, ficou um climão entre ele e a Curva Nord, né? A torcida lá tá assim dizendo, ó, nos aguarde, sabe? Tipo, ficou um climão entre a Curva Nord e ele. E não estou aqui demonizando a Curva Nord ou outras torcidas organizadas, enfim. Sim, claro. Eu sou um cara que tenta entender o lado do torcedor, porque eu ainda sou um torcedor, e acho que o jornalista, quanto mais quanto ele se mantiver no jornalismo esportivo, jornalista futebolístico, um comentarista como eu, ele mantiver ao lado do torcedor para ver o seu time e o dos adversários também, sob essa ótica do torcedor, mais ele vai tentar retratar, buscar a melhor versão dos fatos e conseguir mais ou menos ser mais próximo, digamos, não da realidade, mas de um entendimento um pouco maior. Então, sempre respeito qualquer torcida, até algumas que perdem o respeito quando se perde pela violência. Desde que seja uma manifestação até com certo bom humor, que se entenda os lados, e a gente tem que entender que no caso, não estou falando especificamente do Lukaku, mas de qualquer outro atleta, ele pode ter a sua predileção, o seu gosto. Pegar dois craques bandeiras, due uomini squadre da história interista. Giacinto Facchetti, né, o maior lateral da história, um dos maiores da história, capitano da Itália, capitano da Inter, e foi durante o tempo também vice-presidente da Inter, já falecido lamentavelmente. E era daquele grande Inter de 64 e 65 também.
Pô, o Facchetti era Inter, né? Assim, mas, aliás, essa camisa aqui, ele era o capitão da Itália em 68. Se não me engano, ele era o capitão da Itália em 68. Essa aqui é uma réplica da camisa da Itália, campeã da Eurocopa de 68 contra a Iugoslávia. Legal. Aliás, Ana Nuença, eu tenho uma outra camisa retrô da Itália, que o número é 3. Aliás, não só da Itália, tem uma outra camisa retrô da Inter, que é a 3, em homenagem ao Facchetti, um dos grandes jogadores, uma grande figura, né? Que eu achava, assim, muito imponente e tal. Pega o outro para não ir tão longe, né? O Zanetti, 19 anos de Inter também, craque bandeira, o Alma Squadra, também diretor da Inter. Porra, e é interessante quando ele chega do Banfield de 95, ele chega na mesma semana, se eu não me engano, com o Roberto Carlos indo do Palmeiras para a Inter, né? Ele chega em setembro de 95 à Itália. E, pô, e toda a história que fez o Zanetti, aliás, eu lembro de encontrar com o Zanetti na sexta-feira, antevéspera da final da Copa de 2010, lá em Joanesburgo, na África do Sul. Encontrei com ele num shopping, que não é muito grande, Joanesburgo, estava todo mundo lá. Aliás, 10 minutos depois eu encontrei o treinador da Holanda. Assim, Holanda é muito engraçado. Antevéspera da Copa, o cara andando no shopping lá. No Brasil, a gente não conseguia nem chegar perto da seleção do Duque, o treinador da Holanda na antevéspera andando lá no shopping, tirando selfie, dando autógrafo. Muito engraçado. Eu lembro de falar com o Zanetti e eu falei, Zanetti, pô, Piacere está com você aqui, mas eu acho que você devia ter... Não está aqui, ele estava como comentarista, você devia ter estado como jogador, né? Era um absurdo para mim o Maradona não ter levado o Zanetti. Porque o Zanetti era lateral direito de origem, podia ser ala, esquerdo, podia ser volante, podia até jogar um pouco mais a meia. O zagueiro até ele jogou pouco, mas ele podia jogar de tudo. E outro craque, o Alma Squadra. Assim, eu não posso cobrar do Lukaku, e eu mesmo não posso, né, porque eu já falei profissionalmente, esse grau de identidade, de fidelidade, de lealdade, a expressão que você quiser, que teve um Facchetti e que tem um Zanetti. Né, o Zanetti, mas você fala Zanetti na Itália. Mas, enfim, não dá para cobrar. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem que não é todo mundo que é o Zanetti, todo mundo que é o Facchetti. O que acontece? Poderia ser melhor levado pelo Lukaku? Sim. Poderia a Curva Norte ter entendido um pouco mais? Ok, mas de novo é paixão. É como eu chegar, por exemplo, para alguém e falar, olha, você não tem que tratar assim seu neto. Ou ame mais sua filha. Cara, não é assim. É paixão, cara. E é um amor incondicional que a gente tem pela camisa. Aliás, eu conto sempre uma história, Vitor, que envolve também a Inter. 2000 e... não vou lembrar o ano, tá? Não, não era um grande momento da Inter. Deve ter sido a primeira metade dos anos 2000, né? Antes do Penta. Era uma faixa, um striscione da torcida lá em San Siro, no Meazza, que era assim: não sei mais como os... Não, como é que é? Não lembro agora italiano, eu não entendo, tá, mas era eu não sei mais como os insultar. Né? Era a torcida da Inter xingando, tipo, eu não tenho mais palavras para xingar vocês, mas era o termo exatamente assim: eu não sei mais como os insultar, cara. Eu acho de uma finesse, de uma elegância e de uma sacanagem, claro, com o próprio time que não estava legal, maravilhosa. Então, assim, eu adoro esse mau humor bem-humorado do torcedor, e o da Inter é um dos mais bem mal-humorados, não por acaso da Benemata.